Oi, tudo bem? Hoje quero continuar a falar sobre Machado de Assis, usando a monografia de filosofia que eu fiz em 2000, sob orientação da professora Edna Bastianini, com a ajuda do professor João Lemos. É uma monografia em torno do tema da morte, a problemática da morte no ser humano, relacionado a aspectos das obras de Machado, principalmente a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas e também a obra Quincas Borba. Nesse vídeo, terceiro vídeo desse projeto sobre Machado, eu quero trazer então um pouco desta obra, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o Machado reflete sobre o senhorio da morte sobre o ser humano. A morte, no caso, domina o ser humano. Eu tenho esta edição aqui, achei muito interessante, veio numa caixa que eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Livrarias Família Cristã Limitada, texto de 2021. Como vocês sabem, é clássica a epígrafe deste livro, né? Aqui o Brás Cubas começa a redigir a sua história e ele está morto. É um autor defunto. Ele escreve: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. É ousado, agora ele pode olhar para trás, para a sua vida e para as pessoas, e falar o que ele quiser. Dentro deste texto aqui, deste livro, nós temos o capítulo 7º, O Delírio, que é um grande capítulo da obra machadiana e, quiçá, da literatura brasileira. Então, Brás Cubas, o senhorio da morte sobre o ser humano. O que podemos falar disso, né? O que fascina em Machado é a sua capacidade de confrontar o trágico, para tirar daí uma conclusão que serviria como legado para a inspiração da alma popular de toda uma época. Machado dizia, né? Viver somente, não te peço mais nada. Quem me pôs no coração este amor da vida, né? Amar a vida, né? Amar o viver. Essa capacidade de confrontar o trágico, né? A experiência humana de olhar o trágico como um sintoma de maturidade, porque está sempre ligado à época clássica de uma nação, ao apogeu e equilíbrio de suas forças. Quem diz isso é o autor Barreto Filho, na introdução a Machado de Assis, da Livraria Agir, editora de 1947, página 127. Então aqui o trágico, o olhar, a tragicidade da vida é um olhar para os clássicos. Lembra das tragédias gregas, né, do mundo romano, né, desse olhar trágico para a vida. Isso é clássico, né? O irremediável das coisas e a fragilidade de tudo é o resultado deste modo trágico de ver a realidade. A visão trágica não se detém na superfície das coisas nem das aparências. A arte, naturalista ou romântica, aflora as camadas do mal, mas conserva uma posição otimista. O artista trágico avança para o fundo da existência. As grandes obras gregas, as tragédias, sempre lançam um olhar profundo sobre o homem, né? Sobre os recônditos da alma humana, as escuridões do nosso ser. É como um desbravador audacioso que Machado vai desvendar o mal absoluto, o irremediável e o fatal. Ele fundiu, Machado, na sua obra, o trágico e o cômico, por isso a sua ironia, mostrando a capacidade que essas duas realidades, tragicidade e comicidade, têm de acalmar o espírito. Mas a comicidade em Machado é irônica, é um riso irônico. Tem uma passagem, não sei se é no Dom Casmurro ou nas Memórias Póstumas, eu acho que é nas Memórias Póstumas, em que o Brás Cubas
visita uma moça muito bonita, né, que ele gostava, que ele queria assim flertar com ela. E ela estava sentada lá na sala, eles conversando, ela foi buscar uma jarra de suco, algo assim, e quando o narrador percebe, ela era manca, era coxa. Então ele diz, né, não sei se é Virgínia, era belíssima, porém era coxa. Então esse riso irônico, né, diante da tragicidade, a pessoa é bela, mas manca. Então, como componentes da vida trágica nas obras de Machado, aparecem alguns elementos essenciais, como Barreto Filho vai dizer, a irreversibilidade do tempo, não tem como voltar atrás. A lei perecível, todas as coisas passam. A dura contingência da morte, faz parte da vida, morrer. Essa corrosão do corpo, a erosão do corpo. E a existência do mal sob todas as formas, isso vai aparecer em Machado, principalmente o mal moral, né? Personagens egoístas, personagens que dilaceram o outro. No período da produção de Brás Cubas, desaparecem esses conflitos, que são substituídos pela análise da contradição essencial do homem em matéria moral, pelas antinomias resultantes de seu caráter absurdo e inseguro, caráter inseguro da vida. Surge então esse humorismo nos escritos de Machado, derivado de seu espírito sombrio, ferino, irônico e inquieto. Ainda citando Barreto Filho, as Memórias Póstumas de Brás Cubas são as primeiras desta nova situação anímica. Compreende-se o escândalo que semelhante tentativa teria causado na época. Destoando da forma corrente do nosso romance, este é um livro esquisito, arbitrário, carregado de ditos, de reflexões, narrado antes do que vivido, em que a ação perde muito de sua importância, em favor do comentário marginal. Quer parecer um livro de intenções puramente humorísticas, mas é de uma amargura indisfarçável. Essa análise que o Barreto Filho faz do livro, né, totalmente diferente do contexto romântico, um livro que vem para descascar, desvendar a realidade, principalmente a realidade do homem, né, perecível, do homem irônico, né, que não respeita o outro, mas que ao mesmo tempo quer falar as verdades da vida sem medo, né? Ele está morto mesmo, né? Então ele pode falar. No prólogo da terceira edição, Machado vai escrever: há na alma deste livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero, que está longe de vir de seus modelos. É taça que pode ter lavores de igual escola, mas leva outro vinho. Então ele é baseado em Stendhal, em Sterne, em Xavier de Maistre, mas ele possui outro vinho. Aqui o cômico é carregado de ironia, de amargura, desilusão. O cômico aqui quer mostrar a tragicidade e fragilidade da vida humana. Este outro vinho não é o sabor do humorismo vazio. É fruto de desengano, decepção, e tem a natureza de Eclesiastes, que lhe serve de substrato, né? Tudo é vaidade, tudo passa. Mas sem a alegria e a reconciliação que a esperança comunica. Aqui não há esperança. Nesse livro de Brás Cubas, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, é a angústia do tempo e da morte que se faz presente. A compreensão do mal moral. Enervam estas páginas. Há aqui o amargo da existência. Há aqui, de maneira frenética e contagiosa, o rancor, a desilusão, né? O confrontar-se com o nada. E o capítulo 7, que é esse grande capítulo dentro do romance, um capítulo essencial, interessantíssimo, para falar de niilismo, de amargura, né, do homem diante aí do delírio da vida. Esse delírio do Brás Cubas, no momento da morte, está lá no capítulo 7, e surge aí dentro desse capítulo o motivo, numa alegoria confusa,
em que o moribundo vê desfilar diante dele os séculos em vertiginosa corrida, esperando encontrar no último século a decifração da eternidade. Quer decifrar a eternidade, né? Decifrar o enigma da vida. A página é bizarra, percebemos então um humorismo excêntrico, uma confissão de impotência por parte do autor, uma afirmação dolorida do absurdo da vida. É a descrição de uma realidade comum a todos os seres humanos. Um dia vamos morrer. É como se encontrássemos dentro de Brás Cubas um anseio de eternidade, ou melhor, de perenidade, a que nada corresponde, e o absurdo de ter sido posta no homem esta aspiração da eternidade, a fim de que não fosse satisfeita. O homem tem desejo de ser eterno, mas isso não é possível. É uma aspiração que nunca se concretizará. A morte é inevitável ao homem ante a perenidade instantânea da vida. O homem é condenado a ser livre dentro da vida, e assim como consequência desta necessidade de morrer, surge a angústia, companheira inseparável do homem. Brás Cubas então inicia uma corrida rumo à origem de todos os séculos. Ele parte nesta aventura temporal montado num hipopótamo. Assim chega-se a um lugar frio e coberto de neve, onde o homem tem como companheiro somente a consciência da transitoriedade de tudo, envolta, como diz lá, num silêncio igual ao do sepulcro. Dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Fica-se nítido, então, o anseio do homem de prolongar a existência, segurar a vida, e esta volta à origem dos séculos. É a comprovação da necessidade de se entender a existência da própria morte da vida, né? Como nós somos possíveis de morte. Passa a fazer parte, então, do delírio de Brás Cubas a natureza ou Pandora. Pandora, nós sabemos, na mitologia grega, através de Hesíodo e tantos outros, ela foi a responsável por deixar escapar todos os males da terra. Ao abrir a caixinha que ficou encarregada de guardar, somente conseguiu trancar lá dentro a esperança. E aqui nós temos essa Pandora ou natureza como senhora de toda a sucessão secular do tempo. Trava-se entre os dois um diálogo recheado de reflexões e audácia, de quem sabe olhar a vida como sublimidade da angústia e da vontade de perenidade dos seres. A natureza aparece então como uma inimiga, quando a vida se afirma. A saída do delírio será a reafirmação de querer continuar a viver. Para que a natureza se reafirme, é necessária a existência do homem. Ele é senhor da vida humana. É o embate crucial entre a criatura e a obra criada. O que a natureza guarda como Pandora é a esperança da eternidade, consolação dos homens, porém maior de todos os males, porque não há eternidade. A natureza é a morte da vida. O homem apenas adquiriu a vida emprestada por ela. Não adianta este tentar segurá-la numa lascividade sem limites, pois o desfecho e a voluptuosidade do nada é certeza absoluta. Cada minuto de vida na ânsia da morte é desnecessário. O homem devorará os instantes que lhe restam para depois ser devorado num espetáculo e numa luta sem tréguas. Machado é corajoso ao dizer para o homem, na voz da natureza, diz o seguinte: a natureza ao homem, conheces de sobejo tudo o que eu te deparei, menos torpe ou menos aflitivo, o alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos. Que mais queres tu, sublime idiota? A cotidianeidade e a derivação
do desenrolar do tempo. Não cabe ao homem escolher e querer instantes de vida só para deleite próprio. É necessário desfrutar cada dia, cada momento da existência, pois o desenrolar do tempo acontece, indiferente ao querer humano. O sol nasce, você pode acabar de morrer, tudo continua normal. Na morte, a natureza não precisa mais do homem. Não importa o minuto que passa, mas o minuto que está vindo. Este minuto que vem, ele é forte, é vigoroso, supõe trazer a eternidade, traz a morte. E aparece como outro, mas o tempo subsiste. Lembra lá Macbeth? O amanhã, o amanhã, o amanhã, e esse nada que sucede, e a vida é som e fúria. Nós somos palhaços num palco e o resto não significa nada, né? É indiferença à vontade, à vida que quer continuar. Os séculos correm com desenfreada loucura e Brás Cubas contempla os homens numa luta intensa da vida, rápida como um relâmpago. Ele vê as raças todas, as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Diz lá: aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba e a enxada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo. Eram as formas várias de um mal, que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as vestes de Arlequim em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma coisa, mas cedia a indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Diante de tudo isso, aparece o homem, flagelado e rebelde, correndo diante da fatalidade das coisas. Isso aqui é um trecho também do capítulo 7º. Atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação, e essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente ou deixava-se apanhar pela fralda. E o homem a cingia ao peito, e então ela ria como um escárnio, e sumia-se como uma ilusão. Esta visão humana mostra então a fatalidade da vida. O homem querendo prolongar a ilusão de estar bem e não querer passar pela calamidade. O iludir-se com a certeza da bonança é como ocupar o tempo não passando pela fragilidade do ser. Todas as vidas, todos os séculos que passam velozes e turbulentos, todas as gerações que superpunham as outras gerações, umas tristes como os judeus nos campos de concentração, outros alegres como os devassos no reinado de Nero, todas elas foram pontuais na sepultura. É a vitória suprema da morte. E Brás Cubas espera passar o seu século, onde terá a decifração da eternidade. A vida então possui uma regularidade de calendário. O homem que se evolui, as invenções que marcam época, as civilizações que florescem e morrem, os grandes homens que surgem, todos e tudo passam e acaba como acabam os séculos. Brás Cubas quer ver o último século, o seu século que vinha, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros. Mas sua atenção não consegue compreendê-lo. Ainda vencerá sua vida e os objetos se trocam, uns crescem, outros minguam, outros perdem-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo e o hipopótamo que o trouxera ali transforma-se num gato, o gato de Brás Cubas, que brinca no quarto perto da porta. Acaba-se o delírio. Começa-se então o delírio da vida em confronto com a própria morte. Como buscar vida se a morte é sempre a ganhadora? Então é isso que o Brás Cubas nos leva a pensar, né? Como ganhar vida? Como atravessar a vida? O argumento deste delírio é o nada.
Parece não ser um jarretar completo, antes denuncia quimera filosófica, ou farol a mostrar o porto de salvamento de uma alma em agonia e a pique de perecer nas águas da tribulação, onde não cursam ventos galernos. Preocupado com o mundo interior, então, dos seus personagens, dos problemas, Machado refugiou-se no raciocínio naturalista de que nascerá mais tarde o humanitismo de Quincas Borba. Tudo que transcende a razão, tudo que escapa ao livre exame, todas as forças que não vêm do homem, pertencem ao mundo fechado a Machado de Assis. Ele admite a fatalidade das coisas e das leis naturais e nada mais. Seu coração estava repleto de dores passadas que não se apagaram. A repercussão deste torturar íntimo teve um papel fundamental na obra de Machado. Por isso a esquisita mescla de sentimentos opostos que exerce fascínio sobre os leitores. Interessante notar que mesmo sendo defunto, o olhar de Brás é profundo. Agora ele desvenda os mistérios da própria vida. A vida encanta mesmo a própria morte. Ele analisa com segurança todos os momentos e encontros que teve com a morte durante a vida, e um desses momentos, então, é descrito no capítulo 23, onde Brás narra a morte de sua mãe. O narrador age com frieza e narra a presença da morte na família como uma consequência natural de um cancro que roía o estômago da mãe, indiferente às virtudes desta. No rosto esquelético da mãe, a morte batia sua asa eterna. A morte vem assim como uma luta entre o ser e não ser, levando embora as pessoas, mesmo as que mais amamos. Ouçamos então as palavras de Machado na boca de Brás Cubas. Mas esse duelo do ser e do não ser, a morte em ação dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho político ou filosófico, a morte de uma pessoa amada, essa foi a primeira vez que a pude encarar, a morte da mãe. A dedicatória então do livro é estranha e revela também a intimidade do autor com o tema da morte, quando ele diz, como eu já li, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E o final do livro é uma negativa das negativas, onde a negação da posteridade revela o caos trazido pela própria vida. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. É o final do livro, né? Legado desta vida miserável. Se olharmos as memórias de Brás Cubas, num primeiro momento, parece que Machado quer brincar com a vida, reduzindo as experiências humanas ao trágico, ao sem solução. Mas se refletirmos com mais audácia, veremos nestas páginas um verdadeiro culto à liberdade e à vida. Estar na condição de defunto é estar pronto para enxergar toda a existência humana, sob um prisma de renúncia, de contemplação da vida, não como destinada à morte ou ao fracasso, mas vida como um dom de suprema entrega a tudo, que por acaso ou por consequência da existência mesmo, viermos a experimentar enquanto estivermos vivos. Assim o homem é chamado a caminhar com desenvoltura, a fazer da vida uma aventura onde o viver é o essencial para a descoberta da sabedoria, do conhecimento, da realidade perecível das coisas. O tempo cria e destrói as coisas, mas enquanto ele impera, nós devemos agir para não cairmos no desespero e medo de desenvolver-nos, de realizarmos nossa história. A vida é experiência e a adquirimos para experimentarmos o ato de aniquilar-se. Eu escrevi essas coisas assim, eu tinha todas essas ideias filosóficas, existencialistas, muito intensas em mim. Então tudo isso foi reflexão que brotou da leitura deste livro. Só um momento, gente. Eu vou ler então o capítulo 7º, O Delírio, aqui do livro Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Fui dar uma olhada no tempo aí da câmera. O delírio. Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço eu e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto à narração.
mas por menos curioso que seja, sempre digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, escanhoando um mandarim, que me pagava o trabalho com beliscões e confeitos, caprichos de mandarim. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de São Tomás, impressa num volume e encadernada em marroquim com fechos de prata e estampas. Ideia essa que me deu ao corpo a mais completa imobilidade. E ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém as descruzava, Virgília de certo. Porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Ultimamente restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo, que me arrebatou. Deixei-me ir calado, não sei se por medo ou confiança, mas dentro em pouco a carreira de tal modo se tornou vertiginosa, que me atrevi a interrogá-lo e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal, nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu. Se é que não fingiu uma dessas coisas, e perguntando-lhe, visto que ele falava, se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão, retorquiu-me com um gesto peculiar a esses dois quadrúpedes, abanou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir embora, e deixei-me ir à ventura. Já agora não se me dá de confessar que senti umas tais ou quais cócegas de curiosidade, por saber onde ficava a origem dos séculos, se era tão misteriosa como a origem do Nilo, e sobretudo se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos. Reflexões do cérebro enfermo. Como ia de olhos fechados, não via o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada, e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que o meu animal galopava numa planície branca de neve, com uma ou outra montanha de neve, vegetação de neve e vários animais grandes e de neve. Tudo neve. Chegava a gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir esta pergunta ansiosa. Onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão. Mas se nós caminhamos para trás, redarguiu motejando a minha cavalgadura. Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante, o frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. E depois cogitações de enfermo, dado que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos irritados, como lhes devassarem a origem, me esmagassem entre as unhas que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim pensava, íamos devorando o caminho, e a planície voava debaixo dos nossos pés, até que o animal estacou e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente, nada vi, além da imensa brancura da neve que desta vez invadira o próprio céu, até ali azul. Talvez a espaços me parecia uma ou outra planta enorme, brutesca, meneando ao vento as suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. Dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Caiu do ar? Destacou-se da terra? Não sei. Sei que um vulto imenso, uma figura de mulher me apareceu então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente e o que parecia espesso era muita vez diáfano. Estupefato, não disse nada, não cheguei sequer a soltar um grito, mas ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e como se chamava, curiosidade de delírio. Chama-me natureza ou Pandora, sou tua mãe e tua inimiga. Ao ouvir esta última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada que produziu em torno de nós o efeito de um tufão. As plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas. Não te assustes, disse ela. Minha inimizade não mata. É sobretudo pela vida que se afirma. Vives, não quero outro flagelo.
Vivo? Perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos como para certificar-me da existência. Sim, verme, tu vives. Não receies perder esse andrajo que é teu orgulho. Provarás ainda por algumas horas o pão da dor e o vinho da miséria. Vives, agora mesmo que ensandeceste, vives, e se a tua consciência reouver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Dizendo isso, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar como se for uma pluma. Só então pude ver-lhe de perto o rosto que era enorme. Nada mais quieto, nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade. A feição única, geral, completa, era a impassibilidade egoísta, a da eterna surdez, a da vontade imóvel. Raivas, se as tinha, ficavam encerradas no coração. Ao mesmo tempo, nesse rosto de expressão glacial, havia um ar de juventude, mescla de força e vício, diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres. Entendeste-me? Disse ela no fim de algum tempo de mútua contemplação. Não, respondi, nem quero entender-te. Tu és absurda, tu és uma fábula. Estou sonhando de certo, ou se é verdade que enlouqueci, tu não passas de uma concepção de alienado, isto é, uma coisa vã, que a razão ausente não pode reger nem palpar. Natureza, tu, a natureza que eu conheço é só mãe e não inimiga. Não faz da vida um flagelo, nem como tu traz esse rosto indiferente como sepulcro. E por que, Pandora? Porque levo na minha bolsa os bens e os males, e o maior de todos, a esperança, consolação dos homens. Tremes? Sim, o teu olhar fascina-me. Creio, eu não sou somente a vida, sou também a morte. E tu estás prestes a devolver-me o que te emprestei. Grande, lascivo, espera-te a voluptuosidade do nada. Quando essa palavra ecoou como um trovão naquele imenso vale, afigurou-me que era o último som que chegava a meus ouvidos. Pareceu-me sentir a decomposição súbita do mim mesmo. Então encarei-a com olhos súplices e pedi mais alguns anos. Pobre minuto, exclamou. Para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorares e seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo e da luta? Conheces de sobejo tudo o que eu te deparei, menos torpe ou menos aflitivo. O alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos. Que mais queres tu, sublime idiota? Viver somente, não te peço mais nada. Quem me pôs no coração esse amor da vida, senão tu? E se eu amo a vida, por que te hás de golpear a ti mesma, matando-me? Porque já não preciso de ti. Não importa o tempo, o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade, traz a morte. E perece como o outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo, dizes tu. Sim, egoísmo, não tem outra lei. Egoísmo, conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver. E se o novilho é tenro, tanto melhor. Eis o estatuto universal. Sobe e olha. Isso dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei durante um tempo largo ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem da terra tinha assim uma intensidade que lhe não podiam dar nem a imaginação nem a ciência. Porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto que o que eu ali via era a condensação viva de todos os séculos. Para descrevê-la seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam num turbilhão e, não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim, flagelos e delícias. Desde essa coisa que se chama glória, até essa outra que se chama miséria. E vi o amor multiplicando a miséria, e vi a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena, úmidas de suor.
e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem como um chocalho até destruí-lo como um farrapo. Eram as formas várias de um mal que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as suas vestes de arlequim em derredor da espécie humana. A dor cedia algumas vezes, mas cedia à indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva feita de retalhos, um retalho do impalpável, outro do improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda. E o homem a cingia ao peito, e então ela ria como um escárnio e sumia-se como uma ilusão. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia que natureza ou Pandora escutou, sem protestar nem rir, e não sei por que lei de transtorno cerebral. Fui eu que me pus a rir de um riso descompassado e idiota. Tens razão, disse eu, a coisa é divertida e vale a pena. Talvez monótona, mas vale a pena. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora concebida é porque lhe davam ganas de ver cá de cima o espetáculo. Vamos lá, Pandora, abre o ventre e digere-me. A coisa é divertida, mas digere-me. A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo e a ver os séculos que continuavam a passar. Velozes e turbulentos, as gerações que se superpunham às gerações. Umas tristes como os hebreus do cativeiro, outras alegres como os devassos de Cômodo, e todas elas pontuais na sepultura. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha os pés. Então disse comigo: bem, os séculos vão passando, chegará o meu e passará também até o último que me dará a decifração da eternidade. E fixei os olhos e continuei a ver as idades que vinham chegando e passando, já então tranquilo e resoluto, não sei até se alegre. Talvez alegre. Cada século trazia sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade, de erro e seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões. Em cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera e amareleciam depois para remoçar mais tarde. Ao passo que a vida tinha assim uma regularidade de calendário. Fazia-se a história e a civilização, e o homem, nu e desarmado, armava-se e vestia-se, construía o tugúrio e o palácio, a rude aldeia e Tebas de 100 portas. Criava a ciência que perscruta e a arte quem leva. Fazia-se orador, mecânico, filósofo, corria a face do globo, descia ao ventre da terra. Subia à esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa, com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo. Meu olhar, enfarado e distraído, viu enfim chegar o século presente e atrás dele os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros. E assim passou e assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia. Redobrei de atenção, fitei a vista e enfim ver o último. Mas então já a rapidez da marcha era tal que escapava a toda compreensão. Ao pé dela o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se. Uns cresceram, outros minguaram, outros perderam-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo, menos o hipopótamo que ali me trouxera, e que aliás começou a diminuir, até ficar do tamanho de um gato. Era efetivamente um gato. Encarei-o bem. Era o meu gato sultão, que brincava à porta da alcova com uma bola de papel. Maravilhoso, né? Maravilhoso esse capítulo. O homem diante da vida e dos séculos que passam. Próximo encontro, no próximo vídeo, veremos então um pouco sobre Quincas Borba, Mundo de Vencedores e Vencidos. Um abraço, até mais.